Pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite aqui para mim, são 20 horas e 22 minutos, mas você pode estar assistindo em qualquer horário, mas fica aí minhas boas-vindas. Gostaria de falar de início o seguinte, que por mais que eu não tenha grandes objetivos com esse canal, no sentido de likes, visualizações e nem de compartilhamentos, eu resolvi fazer é, esses vídeos, né? Dar uma estruturada no canal para ficar uma coisinha mais confortável de ser visualizada, porque aqueles que se interessarem, eu garanto então uma certa comodidade, né? O primeiro vídeo eu fiz eu fiz de forma errônea, né? Eu fiz até a filmagem vertical, e eu acho que é mais cômodo, com certeza. Horizontal, até tem uma iluminaçãozinha aqui atrás, para ficar mais confortável para aqueles que gostarem e forem dando continuidade nesse nosso diário tateante, tá? Então, como previsto no vídeo anterior, eu hoje vou fazer aqui um comentário da leitura que eu fiz da introdução do nosso livro aqui, né? René Guénon, Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus. Então, eu me predispus a fazer uma leitura de todas as obras possíveis de René Guénon, com o objetivo de entender mais essa questão oriental e ocidental, né? E assim, eu tô gostando e tô bem surpreso por várias coisas, né, que René Guénon fala e deixa aqui escrito e que eu não fazia a mínima ideia. Eu acho que esse espanto, de certa forma, é muito bom. Então vamos lá, né? Esse vídeo então será apenas da introdução do livro. Eu pretendo fazer um vídeo para cada capítulo que está aqui no sumário. Então, ao todo serão, se eu não estou enganado, serão 39 vídeos só desse livro. Então, e como para mim é um diário em forma de vídeo, eu quero fazê-lo com bastante cuidado, porque vai me servir, né, para aqueles que estão chegando agora. Eu havia dito que esse diário em forma de vídeo vai me servir como uma própria evolução do pensamento, um descobrir ali, entende? Para que eu possa acompanhar a mim mesmo é, de acordo com o que eu vou seguindo nos estudos, na leitura. Deixar claro mais uma vez, à medida que os vídeos forem acontecendo, eu vou deixar de falar isso, mas como esse é o segundo vídeo, deixar claro novamente que eu não tenho nenhuma formação acadêmica, então não tenho pretensão nenhuma de fazer aqui uma formação acadêmica, de instruir ninguém, mas um convite à leitura. E como este canal é para mim um diário, então, de certa forma, eu tenho uma liberdade e não me preocupar muito com o quesito formativo. É, então, eu quero aproveitar essa minha liberdade para registrar aqui a minha evolução do conhecimento, das obras, dos meus pensamentos que vão sendo gerados. Então, para terminar para não delongar muito, vou começar aqui. Eu fiz o seguinte, eu li a introdução pelo menos aí umas 3 vezes, tá? E numa quarta leitura, eu já fui lendo e fazendo um breve resumo, à mão mesmo, e depois estruturei aqui no meu notebook, né? Estruturei no Word e já um texto mais bacana de ser lido. Eu reforço que essa questão do vídeo, né, do canal ser para mim um diário e que eu entenda que pessoas possam assistir, isso me faz, né, me faz eu ter mais cuidado até com aquilo que eu vou escrever, e eu gosto disso. Gosto de saber
possa haver pessoas que se interessam e vão assistir, e gosto dessa disciplina que me faz estruturar bacana aquilo que eu vou dizer. Então, eu fiz um breve resumo da introdução. Eu vou lê-lo aqui para vocês. A principal dificuldade no estudo das doutrinas orientais, segundo o René Guénon, reside na mentalidade exigida para sua verdadeira compreensão. Trata-se de uma exigência interior e intelectual que vai além da simples aquisição de conhecimento técnico ou linguístico. Essa dificuldade é evidenciada pelo fracasso recorrente dos chamados orientalistas. Orientalistas aqui são aqueles que se predispõem a estudar as doutrinas ou coisas relacionadas às doutrinas, à civilização oriental, por assim dizer, tá? Então, essa dificuldade é evidenciada pelo fracasso recorrente dos chamados orientalistas em atingir uma profunda compreensão dessas tradições. Apesar de seu esforço erudito, o que produziram foram, em sua maioria, para não dizer tudo, obras de caráter puramente acadêmico, distante do espírito genuíno das doutrinas que buscavam interpretar. Guénon argumenta que não basta dominar uma língua em sua estrutura gramatical para compreender o pensamento que nela se expressa. A assimilação do espírito de uma língua exige uma imersão na mentalidade e na cosmovisão daqueles que a falam e a escrevem. E aí ele destaca: quanto mais literal e tecnicamente precisa for uma tradução, maior é o risco de ela trair o sentido original, uma vez que não há correspondência exata entre os termos de idiomas distintos. Isso a gente pode ver, por exemplo, se nós tentarmos fazer uma tradução literal de algumas expressões em inglês, a gente vai ter grande dificuldade porque não vai corresponder as palavras para nós, vão ficar de certa forma sem nexo, né? Você não vai conseguir entender, então não vai corresponder. E daí eu gosto de ver se eu encontro algum exemplo que me elucida o que o autor está falando. Então, um exemplo mais próximo que eu encontrei nessa questão da escrupulosa tradução ali, literal, né, que ele destaca na introdução, acaba por falhar, né, e tirar, de certa forma, o que de fato o autor queria expressar ali naquele pensamento. Continuando. Nesse contexto, dicionários e compilações, embora úteis em certo grau, tornam-se insuficientes diante da tarefa de captar a essência das doutrinas orientais. O trabalho de erudição, que deveria servir como meio, acaba por muitas vezes transformando em um fim em si mesmo. Isso limita a amplitude intelectual dos estudiosos, restringindo-os a um universo fechado de referências internas à cultura ocidental. Ainda mais problemático, segundo o René Guénon, são os esforços interpretativos que partem de pressupostos ocidentais. Muitos estudiosos, ao tentar interpretar os sistemas tradicionais do Oriente, projetam neles suas próprias categorias mentais, moldadas por uma visão de mundo tipicamente europeia. Assim, ao invés de compreenderem as doutrinas em seu próprio contexto, acabam por deformá-las, encaixando-as em paradigmas estranhos à sua natureza. Em resumo, não se pode abordar uma doutrina tradicional
a partir da mentalidade ocidental, sem antes realizar um esforço sincero de transposição intelectual. É necessário situar-se no ponto de vista daqueles que conceberam tais doutrinas, buscando compreender a partir de dentro e não julgando a partir de fora. Para Guénon, aplicar um método histórico às doutrinas tradicionais é um equívoco fundamental, sobretudo quando esse método considera as doutrinas como meras relíquias extintas, né? Como se essas civilizações orientais fossem civilizações assim antigas, civilizações que já se findaram. Diferentemente do que supõem muitos estudiosos, essas civilizações tradicionais, né, como as hindus aqui no caso do livro, elas não desapareceram, mas permanecem vivas e operantes até os dias atuais. Mais do que isso, ainda existem representantes legítimos dessas tradições cuja autoridade e compreensão superam de longe qualquer saber erudito que não parta de uma vivência espiritual direta. Ponto. Então, esse aí é meu resumo a respeito da introdução, tá? Você que estiver assistindo, se fizer um esforço, talvez até assistir novamente essa parte da introdução, possivelmente lhe surgirá uma dúvida. E essa dúvida eu deixei registrada aqui, que foi exatamente a que me surgiu, um questionamento sobre. Por mais que no primeiro vídeo eu falei da questão da passividade, tá? Da leitura, né? É claro que não somos passíveis de todo o modo, né? Eu entendo a passividade na leitura de maneira que eu não entre já com preconcepções ou buscando alguma coisa, assim, encontrar alguma coisa ou para simplesmente responder outra coisa, mas me dispus a ler de forma passiva. Mas esses questionamentos acontecem e eu achei interessante registrá-lo. Daí o questionamento que me fica nessa introdução é o seguinte: o que seria necessário para que o homem ocidental compreenda verdadeiramente as doutrinas orientais? Pois me é bem óbvio que deverá acontecer uma conversão de mentalidade. Então, eu estou perguntando aqui, com base nessa introdução, o que é necessário, né, para que exista essa verdadeira compreensão das doutrinas orientais. O que é necessário? Como se dá essa conversão da mentalidade? Porque ele diz que a maior dificuldade está no fato de que os orientalistas, eles não partem de uma verdadeira mentalidade, né, capaz de compreender o espírito ali daquelas doutrinas, e aí, pelo contrário, acaba produzindo um trabalho de erudição, que, como ele bem diz, não é de tudo ruim, né, os dicionários, compilações, porém, não se compreende de fato as doutrinas. Daí eu continuo aqui, né, essa minha pergunta fica sem resposta, mas eu continuo aqui tentando me aproximar do que seria uma possível resposta, tá? Eu deixo sem resposta, mas eu tento uma aproximação aqui, de maneira que eu digo o seguinte: a mim parece evidente que tal compreensão exigiria uma verdadeira conversão de mentalidade. Não falo aqui de uma simples mudança de opinião ou de uma ampliação cultural, mas de uma transformação profunda da estrutura interior do pensamento, que implicaria necessariamente o abandono de certas categorias mentais típicas da nossa cultura ocidental. No entanto, ao considerar os caminhos possíveis para essa conversão mental
da mentalidade, suspeito, né, ainda que com certa hesitação, que ela só seria verdadeiramente efetiva mediante a participação em uma tradição viva. Digo isso porque, mesmo diante de um esforço sincero de leitura, mesmo buscando nas obras tradicionais uma humildade intelectual, parece-me que ainda assim não seria suficiente. O acesso puramente intelectual, por mais respeitoso e atento que seja, não garante a disposição interior necessária para acolher uma doutrina cuja própria estrutura exige iniciação, transmissão e vivência, elementos ausentes na experiência moderna. Então eu faço esse questionamento e deixo aqui talvez uma possível tentativa de resposta, mas de certa forma sim, eu estou deixando em aberto. Ao meu parecer, que embora nós nos dispuséssemos a estudar todas as obras de René Guénon, por exemplo, né, desse autor em específico, por mais que ele tente nos abrir os olhos, aqui já na introdução dessa disparidade entre a mentalidade ocidental e oriental, ainda que tendo finalizado a leitura de todas as suas obras com espírito humilde, uma predisposição em realmente entender, ainda assim me parece que essa conversão de mentalidade só seria possível numa tradição viva. Isso é o que me veio à mente. Não tô afirmando que esse seria o caminho. Vamos vendo no decorrer dessa própria obra ou nas obras seguintes se há algo que nós vamos poder elencar como resposta para essa pergunta. E, aliás, outras perguntas surgirão. Então, à medida que nós formos caminhando nas leituras e compreensão, nós vamos vendo se encontramos respostas ou se essas respostas vão ficando em aberto. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. E aí, até o próximo. O próximo vídeo será, então, sobre o capítulo 1. Parte 1, na verdade, considerações preliminares. Então, tem umas considerações preliminares aqui que eu já até as li, mas vai ficar para o próximo vídeo. Obrigado.